Olá, amados, a paz do Senhor. Dando continuidade ao assunto em que nós tratamos no último vídeo, onde mostrei um pouco a respeito do Cristo, eu gostaria de falar mais um pouquinho a esse respeito, um assunto profundo que requer de nós assim uma tranquilidade de alma, uma introspecção bastante concentrada para que nós possamos entender o fio da meada desta mensagem. Lá eu disse que Jesus não admitiu, ele não aceitou a resposta dos dirigentes das sinagogas a respeito da pergunta que ele fez a eles de quem seria para eles o Cristo. E eles, quando responderam que o Cristo era filho de Davi, Jesus retrucou de imediato: se o Cristo é filho de Davi, por que Davi o chama de Senhor, como eu disse, um pai, um superior? Ele disse: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E aqueles dirigentes, aqueles guias espirituais das sinagogas não souberam compreender, até porque eles tinham em mente as profecias do santo profeta Isaías. Foi ele que disse que aquele Salvador viria da linhagem de Davi. São Mateus relata, por exemplo, mostrando isso aí, a árvore genealógica de Jesus Cristo, São Mateus e São Lucas. São Mateus trata logo no primeiro capítulo e São Lucas no terceiro capítulo do seu evangelho. Eles tratam da mesma linhagem para mostrar a consanguinidade do homem de Nazaré, Jesus, naquele em quem o Cristo viria habitar e cumprir um ministério sublime aqui na face da terra. E eles queriam mostrar que realmente Jesus era o cumprimento daquela promessa, porque a linhagem consanguínea de Jesus era exatamente a linhagem de Davi. Ele, como filho de São José, porque quem era da linhagem de Davi era São José. São José, por exemplo, que era filho de Jacó e neto de Matã. Então, ali, São José é que era da linhagem de Davi. Não a Virgem Maria, mas São José. E aí fica a pergunta. Os estudiosos insistem em dizer que Jesus é filho adotivo de São José, porque eles querem entender as coisas do Espírito pelo inteligir da matéria. E não é possível. São Paulo disse: as coisas espirituais se discernem pelo Espírito, e as coisas da matéria pela matéria. Não é possível você entender uma coisa espiritual apenas com as ferramentas da matéria, a inteligência, por exemplo. Então eles relacionavam a relação pai e filho de São José com Jesus com o jeito anormal de concepção, não normal. Era o jeito, contato homem e mulher a princípio, a vida conjugal, a relação material, que não houve na concepção da Virgem Maria. Então eles tinham isso aí, eles não conseguiram entender, então eles não tinham São José como pai biológico de Jesus. E de fato, se pudessem ter feito o exame de DNA, eles iriam constatar que o mesmo
O mesmo sangue de Jesus era o que corria nas veias de São José. Mas como assim? A mãe Virgem Maria não era da linhagem de Davi, mas São José sim. Mas como assim então? Como é que poderia ser da linhagem consanguínea de São José? Se ele não tinha conhecido a Virgem Maria na concepção, está escrito que foi o anjo Gabriel que veio falar com ela. Meus amados, é porque Jesus foi concebido na forma original do plano divino da concepção de filhos aqui na terra, diferentemente do que é concebido na atualidade desde da história do casal Adão e Eva. Como assim? Porque ele foi concebido na natureza crística, no cosmo, na natureza celeste. Eles foi concebido pelo Espírito Santo de quem? De São José e da Virgem Maria. Porque esses Espíritos Santos se encontraram nas regiões celestes. E ali foi concebido Jesus. Era assim que era para ser concebido todo homem aqui na face da terra, não da forma como é hoje, a matéria mandando na frente, mas era para vir de uma forma espiritual. E aí a humanidade seria outra. O homem seria realmente concebido pela essência do amor divino. É por isso que hoje, com a concepção às avessas, atendendo o quê? A libido. Meu irmão, a concepção original pelo plano divino teria que ser concebido pela Eros. A Eros é da matéria, da natureza divina. A Eros é o prazer na natureza divina. E aqui embaixo na matéria é a libido. O homem trocou as bolas. Ele preferiu a libido, os prazeres aparentes da carne, para ter essas concepções, o que de fato não aconteceu com aquele casal maravilhoso, a mãe Virgem Maria e São José, e aquele anjo que veio anunciar a ela, era ninguém menos do que o varão Deus, que iria fecundar, ia fornecer seus genes para ser fecundado nela. Era um Espírito Santo recebendo do outro e se complementando, e daí surgiu esse ente divino e bem-aventurado que nasceu nessa terra, que foi o nosso Jesus. Por isso, a concepção dele foi na forma normal, e todos nós fomos concebidos na forma anormal, porque mandou na nossa concepção a libido, em lugar da eros espiritual. Muito se confunde aí de erótica, a erótica com a libido. Muitos conhecem a erótica como sendo a libido da carne, os prazeres da carne, prazer sexual da carne. Mas na verdade não. A eros é do espírito. Na carne é libido. E era para ser assim as concepções. Não quer dizer que depois o casal não teria as suas obrigações conjugais, mas quando se tratasse de concepção, Deus é quem ordenaria, o Pai é quem ordenaria, e aqueles dois Espíritos Santos seriam elevados, e na região celeste é que seria concebido aquele ente para vir habitar a terra. É por isso que lá no Gênesis fala que a mulher, a partir dali, ela daria luz aos seus filhos, mas com dores de parto. Mas que mulher é esta? A mulher da natureza que está em cada um de nós. A natureza,
humana, na forma animalesca que nós vivemos hoje. Mas que dores de parto é essa? É de uma mulher dar à luz a uma criança? Não é esta. A dores de parto que fala lá o Gênesis é a dor para dar à luz àquele Cristo que já era para ter nascido com um potencial muito mais elevado na criança se ela tivesse sido gerada da forma normal, a partir da eros espiritual. Prazer espiritual, cósmico, mandando na matéria. Quando viesse materializar, ele já era divino, assim como aconteceu com Jesus. Por isso que hoje, para você se realizar e entrar nos céus pelas portas, e refazer esses caminhos, e se encher de luz, há muito sofrimento, há muitas dores, e ninguém entra nessa região sem essas dores de parto. Meus amados, a agonia é tamanha para entrar nessa região, que você precisa de muito jejum e oração. Só que quando você entrar, que você consegue dar à luz ao seu Cristo, que a sua natureza consegue passar por aquela dor de parto, aí vem a alegria, como a mãe, que na hora de dar à luz, ela entristece por conta da dor. Mas quando ela vê o ente querido que dela nasceu, aí tudo se alegra e ela esquece aquela dor. É o que acontece conosco. A felicidade é tamanha depois da realização desse Cristo em nós, depois desse parto espiritual em nós, que o nosso Cristo passa a reluzir, o nosso corpo passa a ser translúcido, passa a ser transparente para a luz jorrar, para os seus raios para fora em forma de energia, de Espírito Santo, porque isso é Espírito Santo. Espírito Santo também não é uma pessoa. São energias, porque lá está falando da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que procede dos dois, procede do Pai e do Filho. É a energia que procede do ente querido, do ente realizado com a luz do Cristo, com a luz do Espírito Santo de Deus. Então, amados, o objetivo da árvore genealógica que foi traçada nesses dois evangelhos de São Mateus e São Lucas era para provar o cumprimento da promessa do santo profeta Isaías sobre a vinda do Messias e que ele viria da linhagem de Davi, como de fato veio. São José é pai biológico de Jesus, de fato e de direito. Doa em quem doer, mas essa é a verdade. A verdade, às vezes, meus irmãos, era difícil de ser aceita, mas ela cura. É como a benzetacil, que você toma para combater uma infecção. Ela dói, mas cura. A verdade é desse jeito, é como uma lâmina cortante, ela não tem meio termo, ou é verdade ou não é verdade. E o que eu estou dizendo para os senhores aqui, meus amados, não é de mim, mas do Consolador. Essas verdades é do Espírito Consolador, o Espírito da verdade que foi prometido para esses tempos, os tempos da regeneração, da reconstrução dos nossos pilares, da reconstrução da nossa igreja interior. E aquilo de velho que nós aprendemos tem que ser jogado fora, como disse um grande iniciado da espiritualidade, a exemplo de São Paulo. Tenha isso em conta de esterco. O outro disse: eu tenho isso em conta de palha, porque realmente não serve para nada para a espiritualidade. O que eu estou dizendo para os senhores não é doutrina. Eu não tenho intenção nenhuma de te esquadrejar.
mas eu quero provocar em você pensamentos, para você ser senhor de si, assim como eu sou senhor de mim. Eu mando na minha salvação, eu sou responsável pelos meus atos, assim como o Senhor, a Senhora, você jovem e você criança que também me ouve nessa oportunidade. O Cristo Consolador está batendo às suas portas e Ele quer te transformar. Ainda que você continue congregando na sua instituição física, na sua entidade religiosa, mas faça diferente dos demais. Realize o Cristo em você e você será uma grande luz para os seus irmãos e você ajudará muito na salvação universal. Não se preocupe, eu não estou aqui para pregar, para defender bandeira, mas é para toda. A minha bandeira é branca. O alimento do Consolador é para todos. É para todos os sinceros e humildes de coração que almejam a verdade dentro de si mesmo e almeja uma alegria vinda do Espírito. Meus amados, esta é a oportunidade. Não deixe que essa oportunidade passe, não terá outra. O Consolador já veio e está aqui em cada um de nós. Peça a Cristo a pá que Ele trouxe para limpar a eira e comece a limpar a tua casa. Retire os escombros que estão sobre esta luz divina dentro de você. O orgulho, as riquezas de conhecimento. Eu já estou farto disso, eu não preciso disso. Retire isso, esse lixo que não deixa a sua luz brilhar. Peça a pá do Cristo emprestado. Remova essa sujeira interior de você que não deixa você perdoar o seu irmão, não deixa você aceitar o seu irmão, não deixa você aprender uma verdade, não aprender com ele. Nós aprendemos até com as crianças, até com os pássaros. Final de semana que passado agora mesmo, eu tive uma grandiosa aula com um pássaro. Que maravilha, que pureza ele transmitiu a gente naquele contato pessoal, onde eu estive em um sítio muito abençoado. Meus amados, é isso, quando você abre para o novo, para a luz do Cristo, você vê o belo em tudo. E eu quero que você veja isso. Abra os seus olhos espirituais, feche os olhos materiais, feche e peça àquele que tem a sabedoria nas mãos para dar, que eu já disse nos vídeos anteriores, e ele vai te dar essa sabedoria se o teu pedido for sincero. Tá bom, amados? Que não tenha mais dúvida em seus corações a respeito disso. Jesus, o humano, sim, é filho de Davi, mas o Cristo que realizou nele e que está à disposição para realizar em todos nós, este não. Este é antes da criação do mundo. Nem somando toda a humanidade que já esteve nessa terra, não é o Cristo universal. Ele é muito maior do que isso. Por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um, porque o Cristo que nele estava era o Pai. Porque ele era um com o Pai, então ele era o Pai que nele estava, era ele que fazia as obras. E você também pode dizer, eu e o Pai somos uns, mas o Pai é maior do que eu. E você fará obras maiores do que estas que você tem feito. Pense nisso, é o meu desejo sincero. O que eu lhes desejo vem dos céus, vem de Deus, vem do Consolador, vem do Cristo. Se você ama Jesus, haja. Não fique sentado aí parado não, porque se você pensar que ele vai pegar nas suas mãos e levar para o céu de arrasto, não. Ele está querendo que você ouça o que ele está te dizendo e reaja e faça a sua obra.
Amém?